Essa disciplina a gente está falando sobre os meios de contraste, né? Que são medicamentos, vamos dizer assim, que a gente utiliza, tá? Para poder diferenciar os tecidos moles do nosso corpo, tá? Então, a gente tem aí basicamente 3 tipos de contraste, que é o que a gente vai dar ênfase aqui nessa disciplina, que eu quero que vocês aprendam, tá? Nós temos os contrastes iodados, que são aqueles que contêm iodo na sua composição, e nós temos os não iodados, né? Que, como o nome já sugere, é aqueles que não possuem iodo na composição, tá? Então, nós temos aí o iodo, que está dentro desse grupo aí de contrastes iodados, e nós temos aí o bário e o gadolínio, né? Que eles se encaixam nesse grupo dos contrastes não iodados, que não possuem iodo na sua composição, tá? Os meios de contraste, como eu já falei para vocês, eles vão fazer aí uma visualização melhor das partes que a gente quer analisar, tá? Diferenciando das outras estruturas adjacentes, as estruturas que estão próximas, tá? E isso acontece basicamente por 2 mecanismos principais, que são esses que estão aí na tela para vocês. A presença do composto na área de interesse e a adesão aos tecidos. Como exemplo, tem lá na apostila de vocês, quando a gente usa aí o bário, né? Se a gente bebe aí o bário, né? Se ele foi ingerido aí, ele vai aderir às paredes do esôfago e do nosso estômago, e quando a gente fizer uma radiografia ou uma tomografia, essas partes, né, onde o bário está aderindo, vai aparecer mais esbranquiçada, tá? Então, isso vai fazer com que a gente consiga visualizar melhor aquela estrutura que a gente está tentando analisar. Mudou de slide aí para vocês? Não, continua mesmo. Desde ontem tô tendo esse problema. Agora mudou. Mas tá em tela cheia aí? Não. Eu não sei o que tá acontecendo. Então tá. Lembra que eu tava falando que a finalidade é justamente essa daí de diferenciar as estruturas? Olha na imagem aí como que tá diferente, né? O estômago aí, ele tá bem branquinho, a gente consegue também visualizar as costelas, né? A coluna, mas aonde tem o contraste aparece mais branquinho, né? Ele destaca das outras estruturas que estão próximas, tá? Quais os critérios que a gente tem que levar em consideração aí para saber se o contraste ele tá aí adequado para o uso, né? São esses 4 tópicos aí, tá? Nós temos aí a questão da tonicidade, nós temos a questão da concentração, nós temos aí a toxicidade e a viscosidade, tá? Ou seja, a gente tem que ver o grau de envenenamento, né? Lembra, não sei se vocês conhecem aquela frasezinha, que até remédio, se a gente usar, né, de modo exagerado, ele acaba virando veneno? Pois é, nesse caso também, tá? Então, tudo que a gente for injetar nos nossos pacientes, utilizar, né, até mesmo para tratamento, a gente tem que ver aí a dosagem, né, para que seja aí para o bem e não acabe virando aí para o mal. A concentração, a tonicidade e a viscosidade. Né? A viscosidade a gente está falando aí em coisas mais líquidas ou em substâncias mais viscosas, né? Como, por exemplo, eu dei o exemplo ontem, o pus, né? Que é mais viscoso, e a água é líquida, né? E isso também tem que ser levado em consideração, tá? Aí nós começamos ontem, a gente falou bastante sobre o contraste iodado, né? A gente viu aí como que esses contrastes eles devem ser utilizados. Então eu falei para vocês ontem que nós temos 3 principais: o iodo, o bário e o gadolínio.
aonde o iodo e o bário, eles são utilizados aí para a gente fazer exames de raio-x e exames de tomografia. Já o gadolínio, ele é utilizado especificamente para quando a gente vai fazer exames de ressonância magnética, tá? O iodo, ele pode ser administrado via oral ou via endovenosa, tá? O bário, ele é um meio de contraste que ele também pode ser administrado via oral. Já o gadolínio, de maneira alguma, a gente pode administrar ele via oral, né? No caso, o gadolínio, ele é aí por via endovenosa, tá? Então, a gente tem que saber diferenciar isso daí. Efeitos colaterais também foi uma parte que a gente falou bastante ontem, né? Que meio de contraste é uma parte bem delicada para a gente trabalhar, porque a gente pode até matar os nossos pacientes em questão de segundos, né? E existem alguns critérios que a gente precisa avaliar antes da gente atender o paciente, e existem também alguns efeitos colaterais que são comuns de acontecer, tá? Dos efeitos colaterais mais comuns que ocorrem aí é uma onda de calor, né, que é temporária. Então ela começa, tem meio e tem fim, rapidinho acaba, e um gosto metálico na boca. Então é importante que a gente fale com o paciente antes de começar, né, o atendimento e explique para esse paciente que pode ser que ele sinta esse tipo de sintomas, né, assim, rápidos, para que se ele comece a sentir e a gente não tenha falado com ele, ele vai se assustar, né? Dentre os efeitos colaterais, né, esses efeitos adversos que a gente pode dizer também, né, reações, a gente tem uma classificação, tá? Então, nós temos aí as classificações de reações leves, moderadas e agudas. E ainda tem um parêntese aí. A gente tem entre as reações leves e moderadas as reações alérgicas, tá? E a gente diferenciou bastante ontem cada uma delas. Nas leves, a gente tem aí náusea, vômito, urticária, que é a coceira, né? Extravasamento, que é a queimação ou dormência no local onde foi feita a injeção. Mas todos esses efeitos aí, considerados leves, né, eles não precisam de intervenção médica, porque é uma coisa rápida. Mas caso isso, né, fique contínuo, né, não haja melhoras, né, e por exemplo, a urticária, ela aumente, a coceira aumente, fique aí de forma excessiva, né? Se o vômito não parar, aumentar as náuseas e o vômito ficar excessivo. Se houver aceleração dos batimentos cardíacos, se tiver aí o edema facial, que é o inchaço de todo o rosto, já deixa de ser uma reação classificada como leve e passa a se encaixar aí no quadro de reações moderadas, né? Que são aquelas que a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, né? Tem que ter uma intervenção aí médica, né? Para poder melhorar os sintomas aí do paciente, tá? E, como eu havia falado, entre as leves e as moderadas, a gente tem as reações alérgicas da pele, que é no local da injeção ficar vermelho, né, dar uma coceirinha, né, ficar um pouquinho pipocado, inchar um pouquinho. Não é encaixado nem reação leve nem moderada, é uma reação alérgica somente, tá? Nos casos mais graves, nas reações mais graves, a gente se enquadra aí nas reações agudas, né? Onde os sintomas aí são bem mais avançados, tá? E o paciente pode sofrer aí hipotensão arterial, né? Que é a pressão arterial muito baixa. Quando o paciente sofre uma parada cardíaca, o coração para de bater, né? Ou uma parada respiratória. Quando o paciente perde a consciência, ocorre a cianose, né, por uma questão em cadeia, já que a cianose é ficar sem respirar e dar aquela cor azulada na pele, que eu já falei sobre isso com vocês. Então, o paciente já teve a parada respiratória,
teve perda de consciência, ou parou a oxigenação no cérebro. Então, a cianose aí já é meio que uma consequência, né, da dificuldade respiratória. O paciente teve dispneia, convulsão, choque pirogênico, né, que vai ser uma reação febril. Tudo isso se encaixa aí, né, nessas reações que são as mais graves, tá? Que precisa imediatamente de uma intervenção médica. Diante dessas classificações aí, nós também classificamos o paciente, tá? Então, nós temos alguns pacientes que se encaixam aí no quadro de pacientes de alto risco. São pacientes que não devem fazer, né, um exame aí com o uso de meio de contraste, ou deve fazer somente, né, com acompanhamento médico, um caso extremo, né? E aí é feito esse exame nesses pacientes, tá? Quais são esses pacientes que se encaixam aí de alto risco? São pacientes aí, né, que têm um problema de pressão arterial, são pacientes que possuem asma, tá? Pacientes que têm reações de náusea e vômito, crianças abaixo de 1 ano. Tem alguém com o microfone ligado, por gentileza, desliga, que aí fica fazendo barulhinho. Obrigada. Continuando. Pacientes que têm problema de arritmia cardíaca, problema cardíaco, ou que fazem uso, né, de medicação antiarrítmica. Não pode fazer exame com uso de meio de contraste, tá? Pacientes que possuem insuficiência renal e também, principalmente, pacientes que possuem aí, né, a patologia que a gente é a mais comum, né, de todas. A gente tem muitas pessoas que possuem diabetes, né? São pacientes considerados aí de alto risco, que não é nada indicado a fazer exames utilizando o meio de contraste, tá? E aí nós temos as contraindicações. O que é? A gente faz uma anamnese com o paciente, né? Então, o que é a anamnese? A gente vai conversar com o paciente, vai perguntar se ele tem algum histórico de doença na família, de alergia a algum tipo de fruto do mar, alergia a algum tipo de medicamento, se tem alergia a iodo, tá? E para ver aí quando que a gente pode utilizar ou não o iodo como meio de contraste, a gente vai analisar, né, se o paciente tem hipersensibilidade ao iodo, se tem aí ausência de excreção urinária, se tem a diabetes, se tem doença hepática ou doença renal, tá? Se tem anemia. Todos esses são pacientes aí que são contraindicados a utilizarem o iodo como um meio de contraste. Aí a gente vai ter que buscar um outro meio de contraste que não cause aí nenhum problema para o nosso paciente, tá? E ontem eu passei uma pesquisa para vocês, né, sobre esses 8 medicamentos que a gente tem que ter na sala, né, para uma possível emergência. São medicamentos aí que vão servir para pacientes aí que têm alguma reação alérgica, soro fisiológico, algodão, dopamina, oxigênio caso ocorra aí uma dispneia, né? E essa daí foi a primeira atividade de vocês para fazer uma pequena pesquisa, não é muito extensa, só para vocês colocarem para que serve cada medicamento desse, cada item desse daí que a gente precisa ter na nossa sala, tá? Essa foi a aula de ontem. Hoje a gente vai falar aí sobre o sulfato de bário, que é um outro meio de contraste, né? E vai falar sobre 2 exames: a urografia excretora e a uretrocistografia retrógrada, tá? O sulfato de bário, tá? É um meio de contraste aí positivo, né? Ou radiopaco, mais utilizado para a gente visualizar aí o sistema gastrointestinal, tá? É uma substância aí pulverizada que se assemelha ao giz, tá? Ela é o específico sal de bário.
tá? Todos os outros sais de bário, eles tendem a ser tóxicos ou venenosos para o sistema humano. Então, o sulfato de bário usado na radiologia, ele tem que ser devidamente, quimicamente puro para ele não fazer mal, tá? Então, várias marcas possuem aí cheiros, né, odores diferentes, sabores diferentes, né? E o sulfato de bário, ele pode ser preparado ou ele pode ser comprado em uma mistura, onde ela pode se classificar em mistura aí, fina ou espessa, tá? Como que é isso? O bário fino, né? A gente tem possui aí uma parte de sulfato de bário e uma parte de água, né? Então ele tem uma consistência aí de creme e ele é utilizado para estudar aí, né, o nosso sistema gastrointestinal, tá? O sulfato de bário espesso, né, ele tem mais partes de bário, né? 4 partes de bário para uma de água. Então a consistência dele não é como um creme. Ele fica mais como um mingau, fica mais grossinho. Então isso é o que vai diferenciar aí essa classificação do sulfato de bário. Sulfato de bário fino é mais, vamos dizer assim, fino mesmo, líquido, né? As partes são divididas igualmente, a mistura de água com sulfato de bário. O espesso, nós temos menos água, então a consistência fica mais grossinha, né? Fica meio que um mingau mesmo, tá? Então nós temos 2 tipos aí para trabalhar o sulfato de bário. E temos também, como em todos os meios de contraste que a gente vai ver, né, as contraindicações, tá? Então, quando tem aí qualquer chance dessa mistura do sulfato de bário escapar para a cavidade peritoneal, né, quando o paciente possui alguma víscera perfurada, né, ou se for prevista alguma cirurgia depois desse procedimento onde vai ser utilizado sulfato de bário, é contraindicado, porque ele não pode sair para a cavidade peritoneal, tá? Foi descrito aí na literatura médica americana que um pequeno número de pacientes é hipersensível ao sulfato de bário, né? Isso é bem raro, mas o paciente tem que ser observado de perto sobre qualquer sinal de reação alérgica. Então, quando que a gente, na questão do iodo, a gente tem que avaliar se o paciente é alérgico a iodo, se ele tem diabetes, né, se ele tem problema cardíaco, de pressão arterial. No caso do sulfato de bário, ele é um pouco mais tranquilo. O que a gente tem que prestar atenção é se o paciente, né, tem aí algum exame que mostre que ele tem alguma perfuração em alguma víscera, ou se ele vai passar por algum procedimento cirúrgico depois, né, desse exame que possa fazer com que essa substância saia aí para a cavidade peritoneal, tá? São os cuidados que a gente precisa ter. O sulfato de bário, olha aí, eu coloquei em vermelho, que é para vocês aí fixarem, levarem isso, tá, pro resto da vida. O sulfato de bário, ele não pode ser, sob nenhuma circunstância, injetado na corrente sanguínea do paciente, tá? Porque ele não se mistura, tá? Aí, tá, ele não é diluído, ele não se mistura no plasma sanguíneo, então a gente pode matar o nosso paciente, tá? Então, o sulfato de bário, ele é aí um meio de contraste aonde ele tem que ser feito somente por via oral, tá? A gente não pode de jeito nenhum colocar na corrente sanguínea, tá? Aqui a gente tem uma posologia, né? Como que a gente faz aí essa mistura do sulfato de bário? A concentração para fazer aí um exame no estômago, né, onde a gente tem que preencher todo o estômago com sulfato de bário, é de 33%. Então, a gente tem 150 ml do sulfato de bário e a gente vai misturar com 300 ml de água, ou seja, a gente tem mais água do que o sulfato de bário. Já do intestino delgado, a concentração por volume
é de 40%. Então, a gente tem que diluir aí 500 ml do produto com 750 ml de água. Fica um pouco mais próximo aí a mistura, né? Não ficou 50%, né? Meio a meio, mas já ficou um pouco mais próxima, tá? O prazo de validade aí dessa substância, né, são de 24 meses a partir da data de fabricação que fica impressa na embalagem do meio de contraste, tá? Então, depois daquela data que tá lá no frasco, a gente conta 24 meses, é o prazo de validade dessa substância. Tem que ter cuidado na conservação dessas substâncias também, tá? A gente tem que sempre conservar em temperatura ambiente, não pode ser em lugares muito quentes, nem em lugares muito gelados, porque eles não podem congelar, tá bom? Como que ocorre a eliminação, né, desse meio de contraste do nosso corpo? Se a gente tomou, né, ele vai sair aí através da defecação, né? Ele vai sair na hora que o paciente for ao banheiro, tá? Uma das funções normais do intestino grosso é a absorção de água. Então, qualquer mistura de sulfato de bário que exista aí no intestino grosso, que é a última parte do nosso intestino, quando já vai lá para o reto e depois já vem o ânus, né? Após o procedimento seriográfico ou o enema de bário, tá? Ele pode ficar endurecido ou solidificado, tá? Então, o meio de contraste, ele pode meio que, vamos falar assim na linguagem bem popular, meio que pedrar, tá? E aí vai dificultar a evacuação. Então, alguns pacientes podem precisar de uma ajuda aí para poder tirar esse meio de contraste do organismo, né? Então, pode ser associado aí um laxante depois do exame, tá? Para remover o bário do organismo. Se o laxante for contraindicado, né, em pacientes que não possam fazer o uso desses medicamentos, aí é indicado o paciente aumentar bastante a ingestão de líquidos, né, beber bastante água, suco, tudo isso para funcionar e não, como eu falei para vocês na linguagem bem popular, não pedrar, né, lá no intestino grosso, quando já está próximo de sair do nosso organismo. E também tem aí, né, para auxiliar esse processo, alguns óleos, né, os óleos minerais, que vão ajudar para que o bário saia aí do nosso organismo completamente, tá? Então, pergunta aí que possa cair, né? Quais os meios para auxiliar na eliminação do bário no nosso organismo? Laxantes, beber bastante líquido e o uso de óleos minerais. E o bário, ele é eliminado do nosso organismo através, né, da evacuação. Todo mundo entendeu? Sim. Beleza, bem tranquilo, né? O uso do meio de contraste aí durante a gravidez e a lactação, que é quando as mamães estão aí amamentando, tá? A inocuidade, ou seja, o fato dele não ser prejudicial, não foi ainda definido, estabelecido, né, como uma regra. Mas qualquer exploração radiológica digestiva, ela tem que ser evitada aí nas mamães, né, nas gestantes, tá? Então, a paciente que está aí no período de gravidez, está gestante, é contraindicado fazer qualquer tipo de exame radiológico, a não ser que seja extremamente necessário. É por isso que a gente até pergunta, né? Vai fazer um raio-x, alguma coisa assim. A gente sempre tem que perguntar para a paciente: tem suspeita de gravidez, né? Tá grávida, tá amamentando, né? Porque é contraindicado, tá? No caso das que estão amamentando, não tem nenhum motivo aí teórico que vai causar uma suspeita da passagem desse produto aí pro leite e acabar afetando o bebê, né? Só mais também é importante ter cuidado
porque são coisas aí que ainda não foram afirmadas assim com certeza, né? No caso da gravidez, se der para esperar um pouquinho para fazer o exame, melhor. No caso da amamentação, dá para fazer o exame, mas também se der para aguardar um pouquinho, é sempre bom, tá? Quais as reações adversas desse meio de contraste, né? Quais os problemas que eles podem causar aí pra gente, tá? Problemas digestivos, né? Podem trazer aí respiratórios ou também problemas com hipersensibilidade, tá? Dentre os problemas digestivos aí, a gente tem as constipações, né? Intestino preso, ou o contrário, a diarreia, pode ter dor abdominal, né? Do tipo cãibra. Teve alguns casos aí relatados, casos excepcionais, que ocorreram aí apendicite, o fecaloma baritado, né, a questão do prendimento intestinal aí, tá? São os problemas ligados ao nosso sistema digestivo, tá? No caso de perfuração intestinal, o extravasamento do sulfato de bário para a cavidade abdominal é a origem das peritonites, né? Que são as infecções da parede abdominal, tá? Então é por isso que a gente precisa se precaver aí de que o paciente não tenha nenhuma perfuração, né, em nenhum órgão e que não vá passar por nenhum tipo de procedimento cirúrgico depois desse exame. Dentre os problemas aí respiratórios, foram relatados alguns casos de pneumopatias, né, problemas respiratórios, depois de inalar acidentalmente, né, esse produto durante os vômitos, né, e aí pode dar um problema na hora de respirar. E a hipersensibilidade, né, o bário, ele não é absorvível. Em casos de reação alérgica, né, a urticária, que é a coceira, o choque anafilático, né, o rash, né, que a gente chama, que é a erupção cutânea, raramente é relatado aí no uso de sulfato de bário, tá? Esse preparo do exame aí, como que a gente vai preparar o paciente para fazer exame utilizando, né, os meios de contraste? A gente tem que sempre fazer a anamnese do paciente, não só quando a gente vai fazer exames de meios de contraste, mas qualquer exame que a gente for fazer. Por quê? Primeiro, a gente tem que ver se o paciente está apto para realizar aquele exame, se ele pode realizar o exame. Se a gente perguntar para a paciente se ela está grávida e ela disser que está, né, a gente tem que informar, olha, você pode trazer riscos para o seu bebê, você informou para sua médica que você está grávida e tal, e conversar, né? Outra coisa, às vezes o médico na pressa, ele pode passar um raio-x da mão direita e o paciente está sentindo dor, tá com a mão esquerda quebrada. Então, você sempre pergunta para o paciente aonde que está doendo e tal. Isso, no caso, a gente está falando de outros tipos de atendimento também, tá? Então, a gente pergunta se o paciente onde que ele está sentindo dor, o que ele está sentindo. Pergunta se a mulher está grávida. No caso dos exames aí, utilizando os meios de contraste, a gente vai fazer perguntas aí se ele possui alguma alergia, né? Se tem hipertensão, se tem diabetes. Existe uma lista de perguntas que a gente faz para o paciente aí, para ele falar pra gente, né, se ele tem, porque é um risco que ele tá correndo, né? De acordo com o meio de contraste que a gente escolher, a gente pode estar colocando esse paciente em risco, tá? Nós temos o primeiro exame aí, ó, o de esôfago, estômago e duodeno, intestino delgado, tá? Quais são os preparos aí que a gente faz? O paciente, ele tem que ficar aí totalmente sem comer, sem beber, e não pode fumar também, se for fumante, né?
a partir das 22 horas do dia anterior ao exame. Então, deu 10 horas, eu vou fazer o exame amanhã. Então, hoje, quando der 10 horas da noite, eu não como mais, não bebo mais. Se eu fumar, eu não fumo mais, para poder fazer o exame no outro dia, tá? Essa atitude, né? Esse cuidado aí, ele vai ser feito para que a gente não tenha interferência no exame, para a gente poder fazer uma avaliação melhor dessas estruturas do nosso corpo. Então, como o paciente vai ficar sem comer, sem beber, né, sem fumar, nos fumantes, que isso é até um grande desafio, né, é importante que esses exames aí sejam preferencialmente marcados nas primeiras horas do dia, né, seguinte. O paciente vai estar com fome, vai estar com sede, então não aguentaria esperar até a tarde do outro dia, né? Então, por isso que os exames, na grande maioria das vezes, eles são feitos na parte da manhã, tá? Nos casos de urgência e em determinados exames do esôfago, né? O critério de ficar a partir das 10 horas da noite do dia anterior sem comer e sem beber, ele pode ser modificado, né? Aí a gente faz uma restrição aí de pelo menos 4 horas antes de fazer o exame, né? Para casos de emergência, tá? Precaução, isso eu já estava falando, né, desde o começo, o que a gente tem que fazer, a questão da anamnese, né? Perguntar se o paciente tem algum antecedente alérgico, se tem asma, se tem alergia à picada de inseto, se tem alergia a iodo, camarão. A gente vai pedir para que o paciente assine uma autorização, né, que possa ser utilizado o meio de contraste nele. A gente vai, se o paciente falar que tem algum antecedente alérgico, a gente tem que comunicar ao médico, né, o médico responsável por esse paciente, tá? A gente tem que injetar o contraste aí devagar, tá? Pra gente não fazer o extravasamento aí das vezes do paciente, tá? Se o médico ele prescrever aí algum antihistamínico, né, um antialérgico, ele não pode ser injetado junto com o contraste, né, nem na mesma seringa. Sempre a gente tem que estar prestando atenção em não reutilizar uma seringa, por mais que a gente vá utilizar a mesma, fazer outra injeção no mesmo paciente, a gente utiliza outra seringa. Utilizei aquela seringa, eu já descarto ela e pego outra, tá? Mesmo que seja no mesmo paciente, tá? Agora que a gente já viu quais são os meios de contraste que a gente pode utilizar, que a gente já viu quais as contraindicações, o que é que a gente tem que falar com o paciente, quais os riscos que eles correm, né? A gente vai falar aí um pouquinho sobre alguns exames, tá? No caso, a gente tem aí a urografia excretora, tá? É um exame aí não invasivo, tá? Ele tem por finalidade aí examinar a dinâmica, né, do nosso sistema urinário, tá? Então ele vai visualizar a porção coletora do sistema urinário, que são os ureteres, né? E avaliar aí a capacidade do que os nossos rins estão aí funcionando, tá? Então ele vai avaliar aí o nosso sistema urinário. Então aí vocês ainda vão ver a anatomia. Mas aqui a gente tem os rins aí, ó, em formato de feijão, aonde é produzida a urina. A porção coletora que vai pegar essa urina e levar até a bexiga, né, que é a nossa, como se fosse um saquinho de armazenamento, são os ureteres. São esses dois caninhos aí, né, que vão coletar a urina e levar até a bexiga. E esse exame aí, quando falar que foi fazer um exame de urografia excretora, é justamente para avaliar se o rim está funcionando direitinho e se o canalzinho aí dos ureteres, que é como se fosse uma mangueirinha, estão funcionando corretamente também, tá? Se não tem nenhuma pedrinha, né? Vocês já ouviram falar muito sobre tá com
pedra nos rins, né? Essas pedrinhas aí, essas calcificações, elas podem sair do rim e ir até o canal do ureter e acabar aí tampando a passagem da urina e causando muitas dores. E esse exame vai trazer pra gente se tem alguma obstrução aí, né, no canal dos ureteres também, tá? Quais as indicações clínicas para se fazer esse exame? Se o paciente tem aí alguma massa abdominal, né? Se tem algum cálculo renal ou uretral, ou seja, se tem alguma pedrinha nos rins ou nos ureteres, se tem algum traumatismo renal, se sente alguma dor, se tem aí sangue na urina, se tem hipertensão, se não está conseguindo urinar, se está com alguma infecção, tudo isso é indicação para fazer esse exame de urografia excretora. Aí a gente tem uma imagem, né, de uma urografia excretora, onde a gente consegue visualizar o rim. O rim, deixa eu ligar aqui o ponteiro. Ai, pera. Vocês estão conseguindo ver a imagem? Tem alguém aí? Estamos sim. Beleza. Vocês conseguem visualizar aqui que a gente tem o rim. Aqui a gente tem os ureteres, ó. Um de um lado e o outro do outro. Esse é um exame de urografia excretora. A gente está avaliando aí a porção coletora dos rins, né? Os ureteres, ó. Nesse caso aqui, desse ladinho, a gente tem um rompimento. Vocês percebem que não tá igual do outro lado? Qual o preparo que... Eu vou passar o slide. Vocês estão conseguindo ver o próximo slide? Ou continua na imagem? Na imagem ainda. Continua na imagem o meu. Pera aí, é porque tá dando problema toda a aula. Amanhã eu vou tentar resolver isso. E agora, tá no preparo do paciente? Sim. Beleza. Então, como que a gente vai preparar aí o paciente para fazer esse exame? Na véspera do exame, durante o dia, o paciente vai evitar ao máximo aí ingerir líquidos e alimentos que vão deixar resíduos no organismo, né? Evitar vegetal, legume, feijão, tá? E no jantar do dia anterior, ele vai comer as coisinhas mais leves que ele conseguir, né? Uma torradinha, um chá, nada que dificulte a visualização, né, do abdômen dele, tá? E quando for 10 horas da noite do dia anterior, ele vai tomar aí um laxante, né, para ele poder evacuar tudo que ele tem, né, no intestino grosso, e vai fazer um jejum absoluto até a hora do exame, tá? Como que a gente prepara a sala? Lá na sala vai ter que ter o scalp, né, que são, a gente chama de, parece borboletinha, o pessoal costuma chamar na enfermagem, né? 2 seringas de 20 ml, algodão, álcool, esparadrapo, tudo isso tem que ter na sala porque vai ser feita aí, né? Vai ser feito o meio de contraste no paciente, tá? E a uretrocistografia retrógrada, tá? Esse daí também é um exame, né? Realizado aí em homens, tá? Esse exame aí é específico para os homens, para os rapazes, para estudar aí toda a extensão da uretra. A uretra é o canal que vem da bexiga, né? A urina sai dos rins, vem pelo canalzinho ureter, nós temos 2, são como se fossem 2 caninhos, que traz a urina até a bexiga. A bexiga vai armazenar essa urina e quando chegar lá no limite que ela não aguentar mais, aí a gente vai, né, ao banheiro urinar. E aí, essa urina que tá na bexiga, ela vai sair pela uretra, tá? A uretra feminina, ela é mais curtinha. No homem, ela é mais extensa, né? Porque ela percorre todo o corpo do pênis. E é um canal aí que participa de 2 sistemas do nosso corpo.
Então, pela uretra, vai passar tanto a urina quanto o esperma, tá? Então, esse exame aí é para avaliar a uretra masculina, tá? Então, é feito aí por meio de um cateterismo vesical, né, uma sonda, com o auxílio aí de alguns adaptadores, tá? Nesse exame, é utilizada aí uma seringa que se adapta aí ao pênis e vai disparar o raio-x quando for introduzida a quantidade necessária de contraste, tá? Quando se não tem o adaptador, é injetado o contraste através da sonda, né? E tendo cuidado aí de retirar essa sonda antes de jogar a radiação, né? Para que a sonda não apareça na radiografia, tá? Essa aí é uma imagem de uretrocistografia retrógrada, tá? Feita nos rapazes. Quais são as indicações para fazer esse tipo de exame? Né? Quando se tem alguma estenose uretral, quando se tem alguma fístula ou quando se tem algum tumor, tá? Aí, ó, a gente tem um exemplo de estenose da uretra. Na imagem vocês conseguem perceber uma uretra normal e uma uretra com estenose. Né? Ela tá como se fosse uma mangueira e a gente aperta ela e impede a passagem. Vocês estão conseguindo ver na imagem? Vocês estão me ouvindo? Eu tô vendo a Tô vendo, imagem. sim. Tá na setinha amarelinha aí, tá? Então foi feito o exame aí porque havia suspeita de estenose uretral e aí foi comprovado aí nesse exame uma uretra normal e uma com estenose, tá? Qual o material que a gente precisa? Também soro, o contraste iodado, né? Gás, luva, seringa, né? A cuba rim, que é onde a gente vai colocar esse material dentro, anestésico, tá? A sonda, um degermante, material antisséptico, pinça, tudo isso para auxiliar, né, no procedimento, tá? Esse procedimento é realizado aí com a mistura de soro fisiológico e o contraste, 50% de cada um. É feita a asepsia aí, né, das regiões periféricas, conectada à sombra, ou a sonda, sombra, ó, e é acoplada aí a seringa cheia de meio de contraste, né, no meato urinário e injetado na uretra, tá? E é isto, gente.